Hoje vou falar sobre o que eu chamo de sintomas pré-crise, ou seja, que são alguns sintomas que eu fui percebendo ao longo dos anos, que ocorrem no meu corpo e que me dão sinal que o intestino está a ficar destabilizado e que vem uma crise, que vem uma inflamação grave do intestino. E o que é que eu faço para tentar travar essa ascensão da inflamação? Porque, como eu já disse noutros vídeos, eu tenho doença de Crohn há 17 anos e normalmente tenho cerca de uma crise por ano, às vezes duas, mas na maior parte dos anos foi apenas uma crise. Só que eu tive várias sinalizações de crise, várias possibilidades de ter outras crises que começaram com estes sintomas, mas que eu consegui travar a tempo e não deixar desenrolar até uma crise. E por isso venho aqui partilhar convosco essa informação que fui recolhendo ao longo dos anos. Então, os sintomas que eu identifico no meu corpo e que imagino que sejam bastante semelhantes em várias pessoas com doença de Crohn e provavelmente com colite são febre, ou seja, se nos sentimos febris sem qualquer associação a outra doença, não há uma gastroenterite, não há uma gripe, não há uma constipação, não há nada de outra doença que também tenha sintomatologia de febre, e é assim uma febre que vem do nada. E às vezes não vem assim seguidas, vem um dia, depois no outro dia não está, depois outro dia já está, portanto é assim uma coisa intermitente. Outro sintoma que por vezes aparece, nem sempre, mas às vezes, sobretudo no inverno, é alguma dor articular. A mim dá mais no pulso e nos tornozelos, mas outras pessoas pode dar noutras zonas do corpo. E também é uma dor que é assim intermitente, não está sempre ali permanentemente durante dias e dias. É tipo, vem ali uma pontada, depois desaparece, depois de vez em quando vem ali outra pontada, desaparece. Outro sintoma muito claro que tem a ver com o mal-estar do intestino é uma descamação na pele da cara e não há hidratação, não há limpeza facial, não há nenhum tratamento que faça com que essa descamação desapareça. Portanto, não é uma simples descamação de ter a pele seca ou maltratada, não. Essa descamação dá comichão e quando coçamos muitas vezes fica vermelho, portanto é assim uma espécie de eczema. E isso é permanente no tempo e vai aumentando. As zonas de descamação e o nível de comichão e de vermelhidão vai aumentando com o tempo até despoltar numa crise, se não a travarmos a tempo. No meu caso, a descamação dá mais aqui na zona da testa, sobrancelhas, nas pálpebras. Quando eu tenho descamação na pálpebra do olho, é sempre sinal que o intestino não está bem. Também às vezes nestas zonas aqui, à volta neste risco, à volta do lábio, e por vezes também na zona das orelhas, ao pé dos lóbulos. Outro sinal, que este é bastante comum, que nós conhecemos, que é uma dor ligeira, umas pontadas no intestino, sobretudo depois de comer, depois das refeições e quando nos atrasamos no horário normal das refeições. Portanto, muita gente também já percebeu que temos que fazer refeições regulares, mais ou menos sempre aos mesmos horários, e quando nos atrasamos um bocado em algum dia por alguma razão de trabalho ou outra coisa qualquer e comemos mais tarde, quando é assim de vez em quando o intestino está bem, não há grande problema, mas quando começa a dar dor nessa situação, então aí é sinal que o intestino não está bem e temos que cuidá-lo. E por fim, outro dos sintomas também muito comum e que a maior parte das pessoas conhece é ter as fezes mais pastosas ou mais líquidas e com uma cor de castanho mais claro, quase amarelado. Às vezes eu não tenho os 5 sintomas, tenho só 3, por exemplo, as fezes, a dor ligeira no intestino e a descamação na cara. E, portanto, pelo menos terem 3 destes 5 sintomas pode ser sinal que já estão numa fase pré-crise. Então é preciso atuar para que não desenvolva para uma crise. E aí na crise realmente a única coisa que nos salva são os medicamentos alopáticos. Então o que eu faço é descansar bastante, descansar fisicamente, mentalmente e dormir bem e ter um bom sono, uma boa noite de sono. Para mim, no meu caso, são 8 horas de sono, se tiver 9, melhor. Não comer nada fora, portanto cozinhar tudo em casa e nisto temos que ser bastante rígidos. Não comer nada daqueles alimentos que nós identificamos no diário alimentar, que eu também tenho num vídeo aqui neste canal, como é que se faz o diário alimentar e a importância dele. Portanto, nós identificamos nesse diário alguns alimentos que temos que evitar sempre, aqueles que temos que evitar às vezes e aqueles que podemos comer à vontade.
E basicamente aí vamos evitar aqueles de sempre e evitar aqueles também das vezes. No meu caso específico, eu evito tudo o que são leguminosas, integrais, sementes, frutos secos, óleos, até azeite, produtos lácteos, charcutaria, carnes vermelhas, álcool e tudo o que são bebidas gaseificadas, conservas enlatados, fritos, folhas verdes, as solanáceas, que são basicamente são os pimentos, os tomates, as berinjelas e as batatas, mas as batatas até eu, no meu caso, consigo tolerá-las bem, mas todas as outras solanáceas retirar completamente. Os cogumelos, a fruta crua, exceto a banana e a maçã, se não for uma maçã ácida e sem casca, obviamente, mas isso também depende, se calhar, do intestino de cada pessoa. Mas evitar tudo o que são crus, evitar a fruta seca, passas, tâmaras, as especiarias. Bom, e isto é o que eu me lembro agora, mas basicamente é por aí. Evitar ou reduzir drasticamente o pão, mesmo o branco, e o açúcar. Mesmo até as bolachas, os ingredientes, vejam, tudo o que tem açúcar, evitar. Evitar também tudo o que são esses alimentos processados, bolachas e bolos comprados fora. Comer só cozidos, portanto cozidos em água. Nada de assados, nada de salteados, nada de refogados, nada disso. Beber muita água, claro, para nos hidratarmos. Reduzir ou parar de fumar, no caso das pessoas que são fumadoras. Eu sei que nós não devemos fumar com a doença de Crohn, mas todos nós temos os nossos vícios, não é? Evitar ou gerir o stress e os pensamentos negativos das formas que vocês encontraram que são as melhores para vocês, que muitas vezes passa pela meditação, pela psicoterapia. Reduzir ou bloquear e evitar completamente o exercício físico. Se o exercício físico é uma das coisas que usas para gerir o stress, então tens que encontrar outra coisa, porque nesta altura, como o intestino está a funcionar mal, portanto já não está a absorver muito bem os nutrientes e, portanto, reduzir drasticamente o exercício ou mesmo pará-lo. Eu costumo parar mesmo de fazer exercício físico nesta altura para conseguir manter as reservas do meu corpo e não estar tão cansada. E depois, para além de fazer estas coisas todas, também utilizo algumas terapias naturais que fui percebendo que ao longo dos anos iam funcionando. No meu caso, eu faço uma massagem abdominal, tanto na zona da barriga, de ventre, dos dois intestinos até, com um óleo que eu faço através da aromaterapia, que é com óleo essencial de manjericão e óleo essencial de camomila. Faço isso também 1-2 vezes por dia. Fazer massagens circulares e massagens com carinho, portanto não é ali a amassar o pão, é com carinho e com amor pelo vosso intestino. Também ponho com prensas de sal quente, que também é uma dica que eu dou e explico como é que se faz num vídeo também, que vou pôr aqui o link. E ponho isso também 1-2 vezes por dia, principalmente assim mais à noite, antes de dormir, porque ajuda a passar as dores. Bebo também todas as manhãs em jejum, logo ao levantar, um mecuzu, que é uma espécie de uma mesinha, um xarope da macrobiótica, que é com raiz de kuzu e ameixa umeboshi. Costumo tomar também um medicamento homeopático, que são umas gotas, que tem depois aquelas coisas homeopáticas lá dentro, que eu não sei, mas que eu fui a um homeopata e ele disse-me que é uma fórmula que é utilizada pela homeopatia a nível internacional, que é uma fórmula própria para pessoas com doença inflamatória do intestino. E aquilo são 10 gotas para tomar várias vezes ao dia. E eu tomo, sei lá, 2 ou 3 vezes ao dia, porque na verdade uma pessoa não consegue mais, é de manhã, é à noite, e às vezes a meio do dia lá consegue 1 ou 2 vezes e pronto, né, porque está a trabalhar e tal. Mas quantas mais vezes tomar, melhor. E depois, para além disto tudo, se tiver alguma disponibilidade financeira na altura, faço também sessões de acupuntura, que é muito bom. Também escolham um acupuntor, um médico de medicina chinesa que saiba sobre o vosso problema, porque ele vai pôr as agulhas lá no sítio certo. Há uns mais jeitosos que outros, é verdade. Ou então vão ao naturopata, porque muitas vezes também alguma suplementação nutricional de determinados extratos de plantas podem ser importantes para ajudar o intestino a recuperar, principalmente aquela película da mucosa que se rompe, não é? E por isso é que a inflamação também avança tanto. Eu faço tudo isto que eu vos indiquei durante várias semanas até os sintomas desaparecerem.
Portanto, aqueles sintomas que eu vos falei, dos 5 aos 3, que vocês tiverem, até aquilo desaparecer completamente, até as fezes solidificarem e sentirmos que o intestino está normal outra vez. Todos estes tratamentos foram aprendizagens durante vários anos e espero que vos possa servir também, como me serve em mim, e possa-vos ajudar a melhorar a vossa saúde. Até à próxima!